Adeus, Renato Portaluppi. A queda do treinador gera alerta no Vasco. E, obviamente, tudo parado no Cruz Maltino. Se você achou que iria ter paz na Copa do Mundo, meu amigo, pode ficar tranquilo que o Vasco não te dará esse sossego. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento. Sextou e sextou com bomba. Renato Gaúcho pede demissão ou o Vasco demitiu o treinador? Nós vamos falar muito nesse vídeo, mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e, claro, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. Não esqueça, se você não é Vasco, se você é Flamengo, se você é Fluminense, se você é Corinthians, você pode sair desse vídeo, não precisa ficar aqui, tá? Agora, se você é Vasco, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Quero ver se realmente você é vascaíno de coração, sendo inscrito, com mais de 107 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Tudo certo? Vamos ao que interessa, as informações bombásticas do Vasco da Gama nessa sexta-feira. E a gente está pegando, né, obviamente, o gancho da demissão ou do pedido de saída do técnico Renato Gaúcho. Muitas informações chegando e eu trago para vocês que tem sim a ver com reforços. A intertemporada está chegando, rapaziada, olha só. Vamos trazer para vocês o panorama do Vasco a partir de hoje. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, o último dia de folga. O elenco se reapresenta para o início da tal pré-temporada no meio da temporada, né? Vamos chamar de intertemporada. Um período em que o elenco treina para se preparar para a próxima fase do ano. O técnico Renato Portaluppi, que falou em vários momentos sobre reforços nas coletivas, estava, né, na verdade, há 3 dias, há 4, porque ontem foi a saída do treinador, há 4 dias sem nenhum reforço para iniciar uma intertemporada. O próprio Renato Gaúcho, que, na minha opinião, eu que estive frente a frente com o Renato Gaúcho desde quando ele chegou no Vasco, eu estive na coletiva de apresentação dele e na última coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro. Então eu sempre tive esse contato com o Renato Portaluppi. Uma coisa a gente pode falar aqui, e isso é certeza e eu trago para vocês. O Renato Gaúcho nunca quis enganar o torcedor do Vasco. Ele sempre trouxe a realidade. O elenco realmente é muito ruim, ele chamava de reduzido. A gente pode falar aqui a real, né? Somos um canal livre. O elenco é péssimo. É um dos piores dos últimos 20 anos do Vasco. Mas, enfim, olhando esse cenário, Renato Portaluppi não recebeu nenhum reforço até o último final de semana, ou chegando no último final de semana antes do início da pré ou intertemporada, vamos chamar assim, que é esse período longo de treino, a saída do Renato Gaúcho foi concretizada. A informação que eu tenho é a seguinte, que Renato Gaúcho sim cobrou a diretoria não deu certezas sobre investimentos nessa janela, ficou um clima de incerteza tanto para o Renato Gaúcho quanto para a diretoria do Vasco, porque a diretoria ficou também preocupada do Renato Gaúcho não ter esses reforços e lá no final dessa intertemporada o Renato Gaúcho sair e o barco ficar à deriva num momento muito crítico, né? Que seria um comandante abandonar após um período de treinos. E o Renato Gaúcho muito insatisfeito por conta de um elenco que não traz competitividade, um elenco muito fraco e que queria sim reforçar todos os setores do campo, buscar um Vasco melhor. As partes conversaram, não se entenderam acerca dessa questão, o Vasco não insistiu muito também para que o Renato fique, o Renato não iria ficar de qualquer jeito sem reforços, o Renato não queria ser o alvo, o testa de ferro dos problemas atuais do Cruz Maltino. Renato Gaúcho sai, mais saindo do que sendo demitido. E, obviamente, todos nós fomos pegos de surpresa às vésperas de um início de um trabalho. E o Vasco agora fica todo parado. Vai contratar quem? Só tem que contratar um treinador, porque jogadores, para serem contratados, teriam que ter o aval do novo treinador. Jogadores, para sair do Vasco, também teria que ter a avaliação e o aval do novo treinador. Sem esse novo treinador, parece que ninguém sai e ninguém chega. Como que você vai chegar num elenco e contratar jogadores
E aí chega um treinador novo e fala, eu não quero trabalhar com esse jogador. Como que você faz? Então fica tudo parado no Vasco, né? Os próximos dias serão de definição de novo treinador. E eu trago para vocês um alerta. Segunda-feira, dia 22 de junho, a próxima segunda, o Vasco volta aos trabalhos se preparando para o segundo semestre, se preparando também para o jogo do dia 22 de julho, um mês depois do início dos trabalhos, playoffs da Sul-Americana. E os jogadores atuais, esse elenco patético, ninguém saiu. Esse elenco, jogadores que já falaram que não quer jogar no Vasco. E o segundo, o presidente Pedrinho, só fica no Vasco quem quer. O Inestrosa já mostrou que não quer, mas mesmo assim estão forçando ele a ficar no Vasco. Volta a trabalhar no Vasco jogador que não quer ficar e jogadores que não servem. Como que você inicia um trabalho se preparando para o restante da temporada com atletas que talvez não ficarão? E como você inicia um trabalho com jogadores que nem sequer chegaram? Jogadores que precisam chegar para começar esse trabalho, para estarem bem entrosados dentro do Vasco com o elenco para jogar os playoffs da Sul-Americana e a continuidade do Campeonato Brasileiro. E esse trabalho começa na segunda. E como que você começa um trabalho na segunda sem comissão técnica? O Vasco literalmente está uma zona. Está bem difícil da gente conseguir credibilizar alguma coisa. A janela de transferências abre no dia 20 de julho, mas as movimentações começam agora, exatamente por conta desse período de treinos, que no Vasco se inicia na próxima segunda. E na segunda vai ter Tietê, e na segunda vai ter Brenner, Marina Inestrosa, Saldívia, Fusato e companhia. É uma falta de planejamento absurda o Vasco colocar em xeque uma pré/intertemporada que prepararia o Vasco para o restante do ano. Ano esse que, mais uma vez, o Vasco é findado a lutar para não cair e, mais uma vez, buscando nos playoffs da fraca Sul-Americana uma classificação para as fases finais. Algo que dentro do grupo do Vasco, no investimento sendo feito, o Vasco com um investimento muito superior aos demais, deveria ser líder isolado. Realmente, torcedor, não está muito simples, não está muito fácil. Foram 19 dias jogados fora para o Vasco voltar a estaca zero. O Vasco e o Renato Gaúcho desfizeram, do acordo. Um acordo esse que o Vasco ficou muito tempo para concluir. Conversas, ligações, semanas se passando, reuniões se passando, a gente tendo jogos com o Bruno Lazzaroni, derrota para o Santos, enfim, a gente tendo caminhos a serem percorridos e nenhuma definição. Enfim, o Vasco contratou o Renato Portaluppi. Mas para quê? Para voltar a uma convicção antiga lá atrás, como se a gente tivesse voltado no tempo, mas com todo esse tempo jogado fora. O Vasco hoje não tem um treinador às vésperas, iniciando o final de semana do seu início de trabalho de intertemporada. É segunda-feira, torcedor, que o elenco vai se reapresentar, o elenco que vai se preparar, o elenco que vai treinar, se concentrar para o restante da temporada. E sabe qual é o elenco? Sem um treinador até então e sem reforços. Será que o Vasco vai conseguir em 3 dias, nessa sexta, no sábado e no domingo, resolver treinador e comissão técnica e os reforços pontuais para o início de trabalho na segunda-feira? Eu falo para vocês, eu não acredito em Papai Noel, mas a gente sabe muito bem que é isso que precisa ser feito e a gente vai esperar aqui, ansiosamente, o Vasco fechar com um treinador o quanto antes e para a gente trazer para vocês esse treinador aqui e avaliarmos se realmente é aquilo que o Vasco deseja. E outra, contratar jogadores para iniciar esse trabalho também na segunda-feira. Porque qual elenco que o Vasco vai aproveitar durante a temporada? É ele que você tem que treinar. Se tem jogador que vai sair, que precisa sair, eles não podem se reapresentar na segunda-feira. Vamos ver como que vai ser mais essa gestão de futebol. Vamos ver se o Vasco ficará novamente à deriva. E, obviamente, a queda do Renato Gaúcho ela é muito contraditória.
porque eu vou voltar aqui a falar. Tietê, Saldívia, Brenner, ou entre outros aqui, que a gente pode citar, né? Muitos outros, estão no Vasco, com um contrato. Não são afastados, não são demitidos, não existe conversa para rompimento contratual. O Vasco começa uma reformulação, acho que pelo ponto errado, que é a comissão técnica, que é pouco ocupado pelos resultados. Não dá para fazer milagre com um elenco tão ruim, um elenco tão fraco, um elenco tão reduzido, segundo Renato Portaluppi. É impossível, não só para o Renato Portaluppi, mas para qualquer outro treinador. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Tudo parado no Vasco, contratações dependerão do próximo treinador, então pausa tudo, reforços e saídas também, e o Vasco 19 dias jogados no lixo. Eu quero saber a sua opinião, corre lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem live hoje, deve ter quebra-pau hoje, né? Na nossa live, meio-dia, eu aguardo você aqui no canal. Grava aí que hoje vai ser quente a nossa live. Um forte abraço, saudações vascaínas.